Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Anthony Sutton. Eu preparei aqui um áudio baseado em uma entrevista muito interessante dele, se não me engano, lá na década de 80, mais ou menos, onde ele fala do Skull and Bones, essa sociedade secreta, que é motivo para tanta especulação do ponto de vista, seja da teoria da conspiração ou não. Mas eu não estou aqui querendo fazer nem catastrofismo, mas eu também não quero usar de eufemismo. Veja bem, eu já vi alguns vídeos aqui no YouTube de pessoas que usam de grande eufemismo para falar do Skull and Bones, quando na verdade a coisa é mais grave, pelo menos na ótica do Anthony Sutton. E esse foi um ponto que me chamou bastante atenção, porque eu acabei tendo até um debate interno a respeito da figura do próprio Sutton, né? Até que ponto é válido ou não a investigação que ele fez, por exemplo, ao Wall Street, ao financiamento que se vê na Alemanha nazista, nos bolcheviques, se isso tem realmente um peso comprobatório, dados fidedignos que corroborem com a ilação que ele fez posteriormente, ou se isso foi um exagero da parte dele. Considerando, portanto, que o Sutton escreveu tantos livros a esse respeito, eu imaginei, evidentemente, esse debate é velho, porque a maioria das obras do Sutton é ali da década de 80 e 90, a gente já está em 2022, então deve ser um debate antigo nos Estados Unidos. Apesar que aqui para o Brasil, quando esses livros chegam para nós, a gente não tem acesso a esse diálogo que já está sendo traçado há anos a fio em universidades americanas, né, ou na mídia americana. Então é lógico que eu pensei, pô, gente, eu tenho que ter um pouquinho de acesso a essa ambientação para poder ver até que ponto Sutton é ou não relevante, né? E eu não estava errado quanto a essa minha preocupação, porque hoje o Sutton ainda é uma figura muito controversa ali nos Estados Unidos, e na verdade todo mundo que lê as obras dele. Tenho até uma descrição que eu vou deixar no final desse vídeo, falando um pouco dos historiadores que o criticam, mas lembrando, também tem historiadores que corroboram com Sutton. Então eu já deixo em aberto aqui que meu interesse é abrir o leque da questão, considerando que o Sutton pode sim estar certo boa parte daquilo que ele diz, principalmente em relação ao Skull and Bones, porque a maioria das críticas que é direcionada a Sutton é relativo a esse financiamento ou não de Wall Street para com essas revoluções mundo afora. É uma questão, evidentemente, que não poderia deixar de ser polêmica. Mas o fato é que o Sutton ele foi profundamente atacado, a figura dele foi atacada, não só no período em que esses livros foram escritos, financeiramente ele ficou muito mal, vocês vão ver aqui na entrevista, mas depois também da morte dele, ele acabou sendo vinculado a extremistas da direita, e você sabe que isso já é meio que dar aval ali a ideia de que o autor deve ser relegado ao ostracismo e não deve ser mais lembrado, quando a obra dele é uma obra extraordinária que deveria ser lida e entendida e absorvida naquilo que for bom ou não, comparada inclusive com outras bibliografias, né? Por isso que eu digo aqui, eu não estou fazendo apologia às obras do Sutton, estou dizendo que as obras dele são um esforço intelectual profundo e que devem ser avaliadas, que não devem ser descartadas por conta desses rótulos que são dados aí pela mídia mainstream. Então esse cuidado eu peço a vocês que tenham. Eu não estou fazendo apologia das obras do Sutton, mas eu acho que vale a pena conhecer a teoria dele e os dados que ele demonstra, né, em todas as suas obras, porque ele usa um método histórico, um método historiográfico está ali presente, ele não está falando do nada. Vou fazer uma dublagem rápida aqui sobre um vídeo que eu encontrei na internet, do MR Docs, PR. Vou narrar porque eu vou depois, nesse caso aqui, eu vou colocar em podcast. Então, acompanhe comigo aí este áudio que é bem interessante. Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho, né? Vamos lá, até aqui no começo. Por favor, conte-nos sobre a Ordem e como descobriu sua existência. Obrigado, estou muito contente de estar aqui. A Ordem é o Skull and Bones, tá? A Ordem é realmente uma sociedade secreta, foi fundada nos Estados Unidos na Universidade de Yale em 1833. Continua e ainda existe hoje em dia. A cada ano a Ordem recruta 15 estudantes homens da Universidade de Yale. Parece que teve um progressismo aí, tá? Parece que a universidade está recrutando mulher também. Depois você dá uma pesquisada. Mas na época do Sutton, né? Nunca é mais que 15. A única exceção foi em 1946, única exceção, eles recrutaram 10 pessoas ali. Então o que temos é uma sociedade secreta que nos últimos 150 anos tem acumulado aproximadamente 2.500 membros. Lembrando que o Sutton morreu em 2003, tá? Ali é 2002, aliás. Dos quais 500 estão vivos atualmente, na época dele. Desses 500, talvez alguns 100 estão participando ativamente em cumprir os objetivos da Ordem. É um tipo de irmandade. Não é qualquer fraternidade universitária, certo? A Universidade de Yale é a única universidade nos Estados Unidos e talvez no mundo que tem sociedades para os estudantes do último ano. Estas são sociedades onde 15 estudantes são selecionados no penúltimo ano e são iniciados no começo do último ano. Eles permanecem no campus somente um ano como membros e quando formados são chamados de cavaleiros.
Ao saírem da universidade, se espalham pelo mundo e então são conhecidos como patriarcas. Curioso. Que trabalham durante suas vidas para cumprir os objetivos da ordem. Eles se dedicam de corpo e alma a isso. Lhes garantem sucesso, pelo menos sucesso financeiro, e pela leitura do material que tenho, descobri que enquanto cumprem com o propósito da ordem, lhes é garantida uma carreira e uma vida de sucesso. É bem clichê isso, né? Bem comum em sociedades secretas /discretas. Como descobri isso? Bom, há 6 meses me recusava a acreditar que havia uma conspiração, porque eu não podia prová-la. Né? Aí ele fala, suspeitava que havia uma conspiração, mas não podia provar. Até 6 meses atrás, recebi, então, um catálogo que incluía todos os membros da sociedade desde 1833 e recebi, diz ele, alguns documentos internos, o suficiente para amarrar as pontas e ver como se relacionavam uns com os outros. As operações dentro da ordem, seus problemas e objetivos, até certo ponto. Isso aqui é muito interessante. Ele teve acesso a um documento de ordem primária. Esse é o seu livro. Então, a introdução à ordem, por Anthony Sutton, tem uma caveira com ossos na capa e o número 322. O 322 é uma identificação, a ordem possui um templo no campus de Yale, um templo, acho que é ela que pergunta, é um templo? Sim, um edifício de 50 a 60 pés de largura, de 40 pés de altura, sem janelas ou com 2 grandes portas. Sabemos da aparência do templo porque em 1880 um grupo de estudantes estava inconformado com o que estava acontecendo dentro do templo, já que algumas vezes escutavam sons estranhos, havendo muitos rumores no campus de Yale do que poderia ser. E teve um arrombamento que chamam de Yale Gate, fazendo referência ao caso que é famoso dos Estados Unidos, né? Houve um arrombamento no templo e os estudantes que entraram à força registraram o que encontraram. E fizeram um desenho do interior do templo e cada um dos quartos está numerado, está com um número, né? Então um é o 322, o 323, e o 324, e o 322, assim o suspeito, também é o número da organização. E entre alguns membros da ordem, usa-se o número 322 para a conclusão de determinadas correspondências. Por que 322? Há muitas explicações para isso. Uma é que a ordem originou-se com Demóstenes, o grego, em 322 a.C., e essa é uma teoria. A outra é a de que simboliza o ano em que se estabeleceu nos Estados Unidos e que foi em 1832. Assim, temos os 2 últimos números do ano, 32, e devido ao segundo capítulo da ordem, temos 322. É uma outra possibilidade para explicar o porquê do número, já que eles não falam, né? O crânio e os ossos provêm das cerimônias de iniciação. Este é um símbolo da morte. Quer dizer, quem fala isso é a entrevistadora. Por que teríamos o símbolo da morte? Aí o Anthony fala, pelo que eu entendi, quando um membro é iniciado, que seria no seu último ano de Yale, ele é ordenado entrar num caixão. E sabemos disso pelos documentos e tal, do tal Yale Gates, né, pelas fotografias que temos de membros dentro do templo. Muitas dessas fotografias são dos 15 membros sentados em volta de uma mesa e tem um crânio, osso na mesa, no meio de todos eles. É sim um símbolo da morte, a sociedade tem sido chamada de Irmandade da Morte. Acho que seria mais adequado chamá-la dessa forma. O que fiz foi estudar a história, a biografia dos principais membros da ordem, isso que eu acho interessante na obra de Sutton. Ele estudou a biografia dos principais membros da ordem. E não ficou com balela, né? Aí ele diz, a fim de reconstruir suas carreiras e observar se havia, né, um padrão comum. E enquanto fazia isso, me deparei com documentos de alguns membros que não estavam muito felizes com a ordem. Sempre vai ter um que não vai estar muito feliz ali dentro, né? Ok. Uma vez que estes estavam envolvidos por 10 ou 20 anos, um membro em particular deixou um memorando que escreveu em 1932, o qual estava oculto entre seus documentos, nomeando alguns de seus membros e dizendo que era a coisa mais nojenta que já existiu na história da humanidade. O Skull Bones é nojento, diz ele. Mas não Sutton, o cara lá, né? Mas voltando ao ponto, tive que reconstruir seus objetivos e tal. Nas palavras de um dos seus membros, poder e direito. Se tem poder, use-o para alcançar seus objetivos. E quais são esses objetivos? Bom, se revisar individualmente o histórico de alguns membros, um dos objetivos é adquirir poder, manter poder e usá-lo em causa própria. A classe de 1949 do Skull Bones... Nossa, deu uma travada aqui, mano. Usá-lo em causa própria, beleza? A gente já entendeu isso. Aí coloca uma imagem aqui, ó, a imagem está falando da classe de 1949 do Skull Bones, com George W. Bush em pé, próximo ao centro, com terno claro.
É comumente conhecido que o Bush participou dessa ordem. Parece tanto Bush pai quanto Bush filho. E não importa muito se há democratas e republicanos, tanto que o Sutton vive falando no livro que há essa ordem hegeliana, porque os caras querem estar surfando, como diria o Weishaupt, nas ondas do caos. Claro que o Hegel veio um pouquinho depois do Weishaupt ali, mas está quase na mesma época. E com essa ideia de tese, antítese e síntese, bom, se os caras têm a antítese e a tese, eles podem fazer esse jogo duplo, e é basicamente o que dirá o Sutton eles fazem, em vez de conseguir controlar a síntese e através disso ter as chaves, meio que assim, da história. Evidentemente que na teoria pode ser bonito, na prática é um pouquinho mais difícil ter as chaves da história, mas é mais ou menos assim que esses caras tentam manipular os acontecimentos no mundo, supostamente manipular os acontecimentos no mundo, né? É uma alegação muito complexa aqui para se fazer, mas o Sutton dá a entender que sim, que é assim que se faz na Ordem Skull and Bones. Vamos continuar aqui. O grupo de estudantes nos últimos anos seleciona o próximo grupo de estudantes do penúltimo ano. E dentro da ordem, e cada grupo de 15 formam parte de um clube. Eu o chamo de célula, de Sutton. Porque se parece muito com as células jacobinas, as células revolucionárias, mas internamente são conhecidos como clubes. Espírito jacobino está sempre revolucionário. Herman é um membro muito influente da ordem, Ever Herman, o filho de Edward Herman, o magnata. Herman foi iniciado em 1913, seu clube era o número D111, e os outros 14 membros do D111 já morreram. Ever Herman é o único vivo, na época do Sutton, para responder a outra parte da pergunta, quem são os outros membros importantes? Bom, hoje em dia, 2 homens se destacam. Um é Ever Herman, o qual é agente financeiro mais importante do Partido Democrata, e o outro é o vice-presidente George Herbert Walker Bush. A família Bush é muito proeminente dentro da ordem. Ao voltar da história, encontraram o pai de George W. Bush, Prescott Sheldon Bush. Então você vê aqui, está o Partido Democrata e o Republicano, tendo suas representações dentro da ordem. Então o vô também do Bush foi da ordem, e ele era um membro do Brown Brothers, Herman e Cia, não sei o quê. Privado Herman, assim que hoje em dia temos 2 homens que supostamente são politicamente opostos um ao outro, Bush e Herman, que de fato também são membros da mesma sociedade secreta. E o pai do Bush, que também foi um membro da sócio do Brown Brothers. Assim que nos bastidores, isso é algo que não se vê até investigar, as pessoas que aparentemente estão em oposição politicamente, financeiramente, industrialmente, ou de muitas maneiras estão trabalhando juntas. Outro membro é o William Buckley. Agora, o Buckley tornou-se membro em 1949 e a classe precedente. Esta era do Bush, a de 1948, assim que Bush estava entre os 15 que selecionaram Buckley. O clube de Buckley, e estes 15 foram os quais selecionaram, por exemplo, o reverendo William Coffin Jr. Sloan Coffin Jr. O reverendo William, em Yale, estava no centro do movimento contra a guerra. Olha isso. A guerra do Vietnã, que começou no campus de Yale. Isso é típico. Encontramos os homens da mesma sociedade. Que têm opiniões opostas em público. Portanto, temos William Buckley, que é muito conservador. Mas também um homem, por exemplo, chamado Edward Burke, que possui estranhas filiações comunistas. Analisaremos isso depois, mas o método que eles usam é o método hegeliano, a dialética hegeliana, uma tese, uma antítese que resulta numa síntese. É bem curioso isso, né, cara? O Sutton está dizendo que há uma conspiração de caráter dialético, tomando dialética como estrutura da realidade, sendo, pois, uma estrutura da realidade, a possibilidade de manipular a realidade mediante a síntese. E isso em esfera política. E da esfera política para a esfera social, misturada, evidentemente, com a esfera econômica. Só que a esfera econômica tem um problema, porque ela pode ser ou libertária, de caráter laissez-faire, ou ela será de tipo welfare state, no sentido keynesiano. Mas no sentido keynesiano dá brecha para manipulação ou, digamos assim, intervenção estatal. E se tem intervenção estatal, você tem a possibilidade de manipulação aí. E aí o problema da admissão do keynesianismo frente à existência dessas sociedades secretas de Sutton, que era também um economista. Isso é bem curioso, né? Se você olha para o contexto do Brasil, é difícil a gente conseguir traçar alguma coisa parecida aqui, porque apesar de ser mimético, é difícil você conceber sociedades secretas ao nível de intervenções
num âmbito global, como é o Skull and Bones, que está aí nessas universidades de alto padrão no mundo, é bem complexo isso. Mas, olhando para Bolsonaro e Lula, como eles são tão parecidos, eu fico às vezes na dúvida, sabe? Mas vamos continuar aqui. Em outras palavras, para Hegel, para que a história avançasse, teria que ter conflito. E quando você olha para os membros-chave da ordem, verá que estes geram conflito. Bush e Herman, politicamente, geram conflito. Como o Coffin e o Buckley, que embora sejam membros da mesma ordem, publicamente têm conflito um com o outro, porque o conflito leva à síntese. Outros membros muito proeminentes eram William Taft e o único homem que foi presidente e chefe de justiça dos Estados Unidos. A família Taft fundou a ordem dos Estados Unidos e houveram 8 membros da família Taft na ordem. Taft era provavelmente um dos mais proeminentes membros nas décadas de 1910, 1920. Você tem o Lewis Stinson. O Lewis Stinson foi secretário da guerra sob o governo de Taft, depois foi secretário do estado de Hoover, secretário de guerra sobre Roosevelt. Em outras palavras, nesse nível as políticas desapareceram e as pessoas se perguntam por que um democrata se une a uma administração republicana, o que nos leva a todo esse assunto que chamamos de ordem. Assim que os membros-chave, como Taft, Stinson e MacLeish, que escreveu a Constituição da Unesco, e também foi bibliotecário do Congresso, além da família Bush, a família Walker, e até hoje, se é que há um padrinho na ordem, esse é Averell Harrison. E quais as causas exatamente são as que a ordem apoia, e por que estas são tão diferentes nos países fundadores dos Estados Unidos? Bem, as causas só pode-se deduzi-las a este ponto com base nas operações destes homens como indivíduos que trabalham juntos. Eles querem adquirir poder sobre tudo, o que chamamos, claro, de poder político. Quando se olha suas ações com o seu poder político, querem estabelecer o que eles chamam de uma nova ordem mundial. E utilizam técnicas hegelianas e sabemos o suficiente sobre Hegel para saber, com isso, como isso significa. Que o Estado é maravilhoso, segundo Hegel. Esse processo dialético é a criação de um conflito, mas também significa que indivíduos como vocês e eu, ou qualquer telespectador deste programa, nos veremos afetados, já que não teremos direitos individuais, segundo Sutton, na época diz isso. Para Hegel, os direitos individuais se baseiam na obediência ao Estado, e isso vemos no processo educativo. Farei uma pausa aqui, porque eu não sei se Hegel concordaria com isso. Porque, assim, partindo do senso comum da filosofia hegeliana, você entende que, de fato, o indivíduo é só uma engrenagem do todo, né? Mas na filosofia hegeliana parece que o Hegel meio que tenta abrir uma brecha para também o aspecto da idiosincrasia do indivíduo. Mas isso é uma coisa que eu vou deixar para depois. Eu tenho já alguns vídeos sobre Hegel aqui no canal também, vocês podem assistir. Mas o Sutton está pensando assim, né? Para Hegel, os direitos individuais se baseiam na obediência ao Estado, e isso vemos no processo, no qual falaremos depois. Temos adotado o que chamam de sistema hegeliano de educação, do qual falaremos depois. Lá, sistema hegeliano de educação, no qual não há preocupação em descobrir talentos individuais inatos, mas de tratar de preparar indivíduos para que sejam uma engrenagem do Estado. É aquilo, né? Para Hegel ele pode até justificar que não. Na filosofia hegeliana você pode achar uma brecha para isso. Mas na prática, que é o que importa, né, a concreção que vale, e não apenas a ideologia hegeliana, é que você vê que no final das contas quem se incha é o Estado, quem se fortalece é o Estado, quem se enfraquece é o indivíduo. Aí ele diz aqui, em descobrir talentos individuais inatos, mas de tratar de preparar indivíduos para que sejam uma engrenagem do Estado. Você está dizendo que os membros da ordem acreditam nisso e é parte do que vem no mundo? Eu diria, aí o Sutton explica, eu diria que há uma minoria dentro da ordem que acredita nisso. Há algo que aprendi revisando os documentos, e é que nem todos eles são ativos. Talvez em qualquer época, apenas 20% deles são ativos efetivamente. E esses 20% têm essa meta. Se analisar Taft, sua maior contribuição foi estabelecer um quartel mundial, lei internacional. Uma lei internacional é uma corte mundial, que são essenciais à nova ordem mundial. Se você revisar, por exemplo, a carreira do Bush, o vice-presidente Bush, embaixador da ONU, apoiou esse processo conhecido como globalização, o qual é um processo pelo qual um indivíduo adotaria a cidadania da ONU, em outras palavras, uma redução da sua soberania, soberania nacional e tal. Assim que analisa esses indivíduos, como Stinson, é outro por um bom exemplo, Herman também. Na maneira como financiou a União Soviética, seu trabalho para estabelecer a União Soviética, se analisa esses indivíduos, observa-se qual é o padrão comum. Esse padrão é a criação de um mundo unificado, governo mundial / nova ordem mundial.
Agora, supostamente, essas pessoas acreditam que são grandes beneficiadoras da nossa sociedade e que são os... Bom, aí acabou o vídeo. Mas assim, algumas pessoas podem até dizer que a obra do Sutton está datada, né, já que a gente já está em 2022 e a obra foi lançada na década de 80. Mas é aquilo, cara. Essas questões são muito complexas, a gente não sabe qual é a dinâmica desses grupos. O importante aqui é saber que eles existem. A gente já tem que partir desse pressuposto. Agora, a relevância que esses grupos têm, no caso, por exemplo, Skull and Bones, qual a relevância que ele tinha na década de 80, em 90, nos anos 2000 ou agora na década de 2020, não sei, não tem como a gente falar explicitamente a relevância desses grupos. Mas me parece que uma sociedade que existe desde do século XIX e ainda reverbera hoje em dia, em pleno século XXI, por certo, está aí na ativa ainda. Né? Agora, é uma questão aí que fica para cada um investigar por conta própria, né? Sobre a relevância ou não desse grupo nos dias atuais. Vamos continuar a entrevista aqui, então. Bora lá. Os homens sábios, os quais são destinados a governar, também creem que os melhores interesses dos Estados Unidos são seus próprios interesses. Aí o Sutton diz, nunca vi nada nessa literatura que me levaria a pensar que eles, os caras lá da sociedade secreta, se interessam pelos direitos americanos. O que se vê nessa literatura e nos documentos é uma busca implacável em adquirir. Lembrando que, fazendo um parênteses aqui, a procura desses caras, o interesse que eles têm é de uma pequena elite. É como o Huntington vai dizer na elite cosmopolita anti-americana que existe no próprio Estados Unidos. São corporações, pessoas que estão vinculadas a certos interesses que apontam para uma coisa mais cosmocrática e menos nacionalista. Tá? Então não é uma investida do imperialismo americano, nunca foi, nunca será. Tá? A investida desses caras aqui, como diz o próprio Sutton, se baseia em você investir em grupos antagônicos para causar polarizações. E aí o Sutton usa a teoria hegeliana da tese da antítese em vista de alcançar-se uma síntese como uma crença fundamental para esses caras aí dessas sociedades, incluindo, claro, os Skull and Bones. Ele vai colocar assim, o que se vê nessa literatura e nos documentos é uma busca implacável em adquirir poder para eles mesmos, para ajudar uns aos outros, porque este é um dos propósitos da ordem. Quando se tem um posto de trabalho disponível, a preferência absoluta vai para o seu brother, né, o seu irmão. O irmão da ordem. Está no meu livro sobre a introdução da ordem, que chamei de cadeias de influência. E tracei um padrão. Stinson trouxe família Bundy para o Departamento de Guerra, logo Bundy se converteram em elementos chaves do Departamento de Defesa no Conselho das Relações Exteriores. Então eles ajudam uns aos outros no caminho. E quando se tem um número pequeno de homens fazendo isso, pode resultar uma força muito poderosa, uma influência muito poderosa. Assim que as suposições básicas é que, devido ao que sabem, o que é melhor para os Estados Unidos, a maneira de preservar isso é ganhar poder para assegurar que o destino que eles têm em mente se torne realidade. Minha opinião é que eles não levam em conta o que é melhor para os Estados Unidos. O que é melhor para a ordem é o que importa, mas o que é melhor para a ordem é melhor para os Estados Unidos, ele poderia dizer. Nas mentes deles, sim, né, tirar a entrevistadora. E o que é bom para nós tem que ser bom para os Estados Unidos, para que remodelem os Estados Unidos baseado em seus próprios planos. Aí ele fala assim, isso tem sido um segredo por 150 anos, porque essas pessoas estão sob juramento de não falar sobre tal coisa. Coisa impressionante. Pelo que tenho entendido, um membro da ordem não pode permanecer no espaço em que este tema vem à discussão. Permita-me explicar isso com mais detalhes. Isso representou um problema, por exemplo, para o Sr. Bush, porque escrevi algo chamado Onyx Letter, que é um boletim mensal. Ele expõe tudo isso, um leitor escreveu ao Sr. Bush, lhe perguntando sobre o que eu dizia, e ele, vejam vocês, perguntou se era um membro desta ordem. A carta que recebeu em resposta foi interessante. Dizia que o vice-presidente não era membro de nenhuma ordem da sociedade secreta, mas essa não foi a pergunta. Mas este era um leitor que não se rendeu e tornou a perguntar de novo a ele. Aí ele fala assim, tenho entendido que até o dia de hoje, o Bush não está disposto nem a admitir que seja membro da ordem, nem a negar. Basicamente essa postura do Bush. Porque está sob juramento, ele está sob juramento e não pode discutir essas coisas. Então, quando as pessoas olham para o Conselho das Relações Exteriores, de fato, deixa eu voltar um pouquinho. O que você tem visto é um tipo de véu que esconde a ordem. Ele pergunta, aí ele fala, sim, é isso mesmo. Verão na minha investigação tudo isso vindo por acidente, se não tivessem me enviado a lista dos membros. Hoje,
não estaríamos aqui. Isso tem permanecido de um segredo e tal, analisando o Conselho de Relações Exteriores, a Comissão Trilateral. Não são realmente conspiradores porque a sua lista de membros é pública. Já a lista dos membros da Ordem nunca havia sido publicada. Portanto, há uma distinção entre a Comissão de Relações Exteriores, a Comissão de Relações Exteriores, CFR, e os trilaterais e a Ordem. Os CFR e os trilaterais não conspiram, porque não são secretos. E esse era o argumento que eu tinha com muitas pessoas que promovem conspirações. Eles pensam que estas pessoas se telefonam, fazendo pequenas reuniões, se encontram, mas assim não é como eles operam. Se conhece essa pessoa, verão que pessoas iguais falam iguais, têm as mesmas ideias simultaneamente. Movem-se simultaneamente, sempre sabendo o que fazer. São como uma casta. Agora, o que essa casta tem feito? Quais são as maiores conquistas no precedente político, doméstico, estrangeiro, bem como os eventos da história americana desde a sua fundação? Ele concorda, é uma casta. E ele fala em Yale, o primeiro é de que eles têm adquirido tremendo poder político e econômico e vê-se representantes na política. O que eles têm feito com esse poder? Pergunta a entrevistadora. Bom, aí ele fala que a terceira série desse livro fala sobre isso. Aborda 2 revoluções e uma guerra. A Segunda Guerra Mundial, a Revolução Bolchevique, a ascensão de Hitler, a qual considero uma revolução na Alemanha. Podemos encontrar a ordem por detrás da Revolução Russa Bolchevique. Isso é impressionante. Podemos encontrá-la na ascensão de Hitler, podemos encontrá-la na manutenção destes 2 sistemas, transferia, na verdade, tecnologia aos 2 sistemas. Devido ao que o senhor já provou, diz a entrevistadora, que Wall Street esteve por detrás da Revolução Bolchevique na ascensão de Hitler, agora está provando que a ordem está por detrás de Wall Street. Aí ele fala, exatamente. Agora, quem é a figura-chave da ordem, as figuras-chave que formam Wall Street? Na ordem de importância, Harriman, sócio do Bro Brothers, Morgan Stanley, que antes era JP Morgan, mas depois se tornou, volta um pouquinho, o Morgan, depois se tornou o Morgan Stanley, um grupo. Estes 2 são os mais importantes, diz ele. O que a ordem queria alcançar com a Revolução Bolchevique? Pergunta ela. Bom, criar forças opostas que geraram conflito e a partir do conflito obtém lucros. Poder político e poder de dirigir a história. E se analisar, por exemplo, a Comissão Trilateral, eles falam abertamente sobre manejar os conflitos, não solucionar os conflitos, mas gerenciá-los. Gerenciar os conflitos, essa é a chave. Isso é muito interessante, porque, de novo, é a tese hegeliana, a tese da antítese que desemboca na síntese. A síntese, a dialética como a estrutura da história, essa descoberta faz com que algumas pessoas pensem que possam cavalgar na ordem do caos, pautado na estrutura da realidade que é a própria dialética hegeliana, supostamente. Claro que é uma tese hegeliana, você tem que acreditar em Hegel para admitir isso. E, por fim, é a tentativa de você dominar o espírito do tempo, você dominar o Zeitgeist. Então, bom, se você está dominando, ou melhor, né, tentando fluir junto com essa onda do mar e surfar na onda, basicamente, do caos, cavalgar com os cavaleiros do tempo, evidentemente você tem que estar oculto, você não pode aparecer no cenário político, porque você está gerenciando isso, e quem gerencia não aparece. Em outros termos, essa seria supostamente a intenção dos Skull and Bones e outras ordens que existem por aí. Aí ele fala aqui, né? Assim se tem o lucro, o poder e a manipulação. Aí fica a pergunta, para onde queriam guiar a história com essa Revolução Bolchevique em 1917? Eles queriam estabelecer e fizeram as 2 forças opostas, a partir daí surgiu a Segunda Guerra Mundial. Haviam etapas lógicas do processo, eles usaram o mesmo banco, Guarantee Trust Company, para financiar Hitler, também para financiar os primeiros fases da Revolução Bolchevique, e de fato na Rússia, em 1923, o vice-presidente do Trust Company era do exterior, o diretor da Ruscombank, que foi o primeiro banco internacional soviético, e eram assim próximos nesses dias. Também houvera uma relação muito estreita entre os primeiros dias de Hitler e os membros da Ordem, o que é explicado no 3º livro, diz aqui o Sutton. Penso que a Ordem tem estado em guerra com os Estados Unidos desde 1833. Não há dúvida sobre isso. Eu só quero fazer um adendo aqui antes da gente continuar, é importante. O Sutton, ele não está apregoando as teorias de conspiração de um LaRouche da vida, tá? Ou qualquer outro personagem caricato americano que tem várias teorias de conspiração, ou na modernidade aí, né, ou contemporaneamente a própria alt-right que tem suas várias teorias de conspiração. Tomem nota que o Sutton é um historiador, ele trabalha com documentação, ele teve acesso a esta documentação. Se as conclusões dele podem ser absurdas, se você não concorda com isso, ok.
É uma questão a se verificar a interpretação dos dados que você tem em mãos. Agora, o fato é que ele está dizendo que tudo que ele pesquisou e a documentação que ele teve acesso leva ele a crer que esta ordem Skull and Bones não é qualquer coisa que você possa simplesmente, eufemisticamente, dizer que é apenas um clube de aristocratas que estão lá para, sei lá, nadar na piscina, jogar golfe. Não é apenas isso, certo? Então vamos continuar. Ele vai falar assim, ó, penso que a ordem tem estado em guerra com os Estados Unidos desde 1833 e não há dúvida sobre isso, dirá ele. Quando olha para as ações desses indivíduos, a pergunta a entrevistadora, é porque a flor dos Estados Unidos, a liberdade, estivesse na sua forma originária. A estátua da liberdade é aquela deusa da liberdade que originalmente era romana, e é a sua forma originária nos Estados Unidos. Suas posições do poder não estariam tão asseguradas. Aí ele fala, exatamente. A maior ameaça para essa casta, a qual se divorciou de Cristo, é a nação que foi fundada com base em uma Constituição que garantisse absolutamente as garantias aqui da liberdade, né, os direitos individuais. Isso aqui é a entrevistadora falando, o Sutton. Esse é um dos problemas. Eles não podem viver com a Declaração dos Direitos, de fato. Por isso que MacLeish escreveu a Constituição para a Unesco. Estava pensando com base nisto. Vamos continuar agora na segunda parte aqui, porque será, enfim, a parte final. Vamos lá. Então ele está falando do MacLeish, né, que escreveu a Constituição para a Unesco, e estava pensando com base nisso, que a Unesco eventualmente trataria de reverter a liberdade de imprensa na Comissão Trilateral. Na Comissão Trilateral encontra constante criticismo de muita liberdade para a imprensa. Para estas pessoas há muita liberdade, não podem viver com a Constituição. Tentam mudar a Constituição, tentaram mudar em Santa Bárbara, né, na época dele, do Sutton. Eles não tinham sucesso, mas sabem que com o tempo conseguirão o que desejam. É uma coisa a longo prazo. O mais triste para mim, diz a entrevistadora, é que as pessoas se encontram justificando a ordem, deixando com que essas pessoas tornem-se seus ídolos. Já que a ideia é cosmocracia, então, que tenham essa aristocracia. Eles aceitam que são uma elite, aceitam que são superiores, aceitam essa projeção de superioridade. E hoje em dia encontramos pessoas simpáticas à limitação da liberdade em muitos setores desse país, aqui no Brasil também, viu? E o Sutton vai dizer, eu acho que essa é a parte mais triste de nossa sociedade. Aqui muitas pessoas estão dispostas a sacrificar a liberdade por segurança, e pode-se ter segurança em um gulag siberiano ou em um campo de concentração de Hitler. Muitas pessoas estão dispostas a sacrificar sua liberdade por segurança, dirá o Sutton. Muitas pessoas estão dispostas a ver essas pessoas como seus deuses e porque esses homens têm conseguido poder. Nem se perguntam como eles conseguiram poder ou o que farão com esse poder, mas só pelo fato de que eles têm poder fazem deles deuses e o adoram. Isso para mim é incrível. Aí o Sutton fala, eu escrevi em um dos meus livros, temos 20 a 30 milhões de profissionais dos Estados Unidos, pessoas que têm conseguido um diploma universitário, mas não se questionam acerca das declarações feitas por essas pessoas. Simplesmente ignoram, varrem pelo debaixo do tapete. Aí ela fala que é incrível que pessoas educadas podem aceitar intervenções aos direitos de propriedade privada. Ou a imprensa, a Assembleia Pública ou a religião. Para essas pessoas, a interferência de todas essas coisas pode ser necessária para que a República continue, para que haja segurança da nação. E aí o Sutton vai dizer, é algo ridículo. Não posso responder por essas pessoas, né? Tudo que eu espero é que examinem suas próprias consciências diante de uma situação assim. Aí a entrevistadora fala, concluir, acho que vamos concluir, é muito importante que entendamos, né, essa explicação, que ele vai desenvolver no seu terceiro livro, que já desenvolveu, na verdade, o qual está prestes a sair, de como desenvolve conflito a fim de produzir guerras ou paz, e o método que é feito aí, que eles escolheram. A questão do Vietnã, no Oriente Médio, e outros grandes conflitos que tem o dedo desse tentáculo da ordem. Como que a ordem está manejando o conflito no mundo inteiro. Aí o Sutton vai dizer, como mencionei antes, basicamente, estão usando a dialética hegeliana. Estabelecendo um lado, logo estabelecem o outro. E controlam o mesmo. Teve um rapaz que eu discutia bastante um tempo atrás, ele me perguntava, como é que pode a fundação tal, eu não sei se era a Fundação Ford ou Open Society, várias fundações que você tem pelo mundo aí, elas financiam de fato muitas coisas de esquerda. Ele estava dizendo que tem um documento que comprovavam que algumas dessas fundações financiavam também a direita, né? E ele ficava se perguntando, aí, tá vendo, os caras são de direita, não são de esquerda, não sei o que, não sei o que. E na verdade, cara, quando a gente observa isso, a gente está vendo a tese do Sutton colocada em prática, porque esses caras podem financiar tanto um grupo quanto o outro, desde que esse financiamento esteja dentro do planejamento de um gerenciamento que já esteja no escopo ali da própria avaliação dos grupos aristocráticos, ou seja, se eles estão tendo controle, e se é bom por conveniência
você investir tanto na direita ou na esquerda, eles vão injetar dinheiro. Pelo menos essa é a tese que o Sultan está colocando aqui, tá? Em vista, ele coloca de controlar, deste modo, estabeleceram a União Soviética, estabeleceram Hitler e o levaram a um conflito que foi a Segunda Guerra Mundial. Ele está dizendo que tanto Hitler quanto Stalin, ou podemos colocar a União Soviética em si, tiveram investimento pesado, não só do Wall Street, mas, claro, algum classe empresarial deve ter algum vínculo com a ordem, e essa ordem, portanto, traça os planos do ponto de vista de que se há admissão de uma conspiração econômica, que muitos caras da esquerda admitem, por que não admitiram uma conspiração política também? Dentro, claro, de uma comprovação pautada em documentos, de uma investigação bem traçada, e não de mera teoria da conspiração que você possa inventar qualquer coisa. Né? O Sultan sempre toca muito nessa tecla. Aí ele vai dizer assim, ao administrar esse conflito, podem controlar o mundo para a próxima década, e assim por diante, até por achar desculpas para você, ou precedentes, digamos assim, para você inferir uma nova forma de governo, né? Como acontece, por exemplo, o Great Reset é uma resposta à pandemia. Mas o que foi a pandemia? Muitos acusam a pandemia de ter sido produzida. Mas é só uma questão que eu não vou entrar no mérito, é muito polêmico. Hoje em dia, dizer isso é você cair no colo do bolsonarismo, né? E é um problema, porque para mim, o bolsonarismo é muito parecido com o lulismo e gera muitas suspeitas. Porque quando a extrema-direita diz que não há como você ter uma moderação frente ao que é de direita e o que é de esquerda, não que é necessário que você seja de centro, mas que eles estão traçando já uma espécie de território. Ou você é de extrema esquerda ou você é de extrema direita, não tem meio termo. Só que aí o Aristóteles diz que entre dois vícios, é óbvio que a virtude vai ser o caminho do meio. Agora, entre o vício e uma virtude, a virtude evidentemente será se aproximar dela mesma, certo? Agora pergunto, entre Bolsonaro e Lula, você está num caminho onde você vê de um lado a virtude e de outro lado o vício? Não. O que você vê é de um lado o vício e do outro lado também outro vício. E é lógico que a virtude aí não está de um lado nem de um nem de outro. Agora, no âmbito do mal menor, para se fazer esse cálculo, eu não vou arriscar aqui, na possibilidade de nós termos um segundo turno com Lula e Bolsonaro. Seria terrível, pelo menos aqui no contexto brasileiro. Mas eu só estou falando do contexto global, que é uma coisa muito mais abrangente. E aí ele continua dizendo, ao administrar esse conflito, podem controlar o mundo para a próxima década e assim por diante. É uma coisa terrível. E como mencionei, dirá ele, contribuímos à União Soviética. Estamos construindo a China hoje em dia. Estamos enviando tecnologia militar. Hoje a China está grande, hein? Que coisa, né, cara? Assim que para o ano 2000 vamos ter estabelecido esses dois lados e levaremos a um conflito. Então olha só, o Sultan antes do ano 2000, ele já dizia que a China estava sendo preparada para se tornar uma potência econômica frente aos Estados Unidos. Então ele diz assim, nós estamos preparando o caminho. É difícil dizer que ele não acertou nesse ponto. Vamos lá. Mas diga-nos, como é que o Reagan permite que esses acordos com a China comunista aconteçam? Ele não é um membro da ordem? Ou melhor, ela está afirmando que ele não é um membro da ordem, né, o Ronald Reagan. Mas, democrata e republicano, no fundo, nesse contexto aqui, é a mesma bosta, né? Não estou dizendo que todo democrata e todo republicano façam parte de uma sociedade secreta. Não estou dizendo isso, é absurdo. Nem o Sultan disse isso. Mas as grandes elites ali é bem complicado. Vamos ver o que ele vai responder. Aí fala, por que temos um grupo... Ela perguntou por que ele deixa isso acontecer, o presidente da época ali nos Estados Unidos. Aí ele disse, porque temos um grupo dentro da administração que está conectado à ordem. Ponto. Se você pega lá o Bohemian Grove, você tem também a participação desses presidentes aí, que não fazem parte da ordem, mas estão lá no clube do Bohemian Bosque Arvoredo, né? E aí ele vai dizer aqui, e quando se tem um grupo de homens trabalhando em conjunto, a oposição desaparece, porque estão marchando no mesmo ritmo, porque se tem 3 homens marchando ao mesmo tempo, ao mesmo passo, né, eles fazem mais que 20 homens marchando, cada um passo diferente. Há um afunilamento aqui, entende? Eu sempre coloco que as sociedades secretas, elas não são um bloco monolítico, mas o que o Sultan está deixando a entender aqui é que pode haver um afunilamento aí, onde você tenha uma coincidência de interesses, por exemplo, de um lado o clube Bilderberg, do outro lado o clube, o grupo lá entre os britânicos, ou a ordem entre os americanos. Enfim, isso entra num espectro de rede. É uma rede que existe, embora esses grupos não sejam um bloco monolítico. Você pode pressupor que há uma rede e que essa rede facilite o afunilamento dessas aristocracias. Não necessariamente que eles concordem em tudo, penso eu. Tá? Estou fazendo uma relação aqui. Aí ele vai falar, e dentro da ordem da administração do governo, por exemplo, tem o Bush e o seu pessoal. Aí ele vai dizer, James Baker, chefe de gabinete, tanto Bush pai quanto Bush filho. E na verdade também o pai do Bush, pai. Né? Então avô, pai e filho. Aí ele fala, James Baker, chefe do gabinete da Casa Branca, na época ali do Sultan.
E aos poucos temos visto a remoção daqueles indivíduos que são independentes e têm sido removidos ou transferidos para outros departamentos, assim que, enfim, a ordem tem obtido poder gradualmente, com cautela e sem nenhum alvoroço. Como é que a ordem está manejando o conflito do Oriente Médio? É difícil acreditar que os árabes, perguntar a entrevistadores iranianos ou os iraquianos, estão sob controle de alguém. Boa pergunta. Aí ele fala, eu não posso responder isso hoje. Muitas perguntas só podem ser respondidas, talvez, 10 anos mais tarde, quando você olha para trás, por exemplo, analisando o Pearl Harbor hoje em dia, podemos ver claramente uma imagem muito diferente do que nos apresentaram em 1941. Mas aí, Sutton, tem um detalhe aqui que a gente precisa comentar. Há uma tendência em se manipular também a história. Muita coisa é oficializada na narrativa ou canonizada. A história tem um programa também de canonização. Daí a importância do historiador ter uma postura descentralizada e nunca centralizada. Porque se você canoniza a história, você perde o aporte ali de conceber uma criticidade, consideremos aqui, descentralizada. É claro que a história tem que ter uma autoridade de pesquisa, por isso que ela tem um método. Porque senão você vai dar valor a qualquer tipo de revisionismo absurdo, como por exemplo, o revisionismo do nazismo e do campo de concentração. Na verdade, alguns neonazistas que negam os campos de concentração e que negam o Holocausto. Uma coisa absurda isso, né? Por isso que tem que ter método, tem que ter autoridade no sentido de provar o serviço. Agora, não pode ser uma coisa centralizada nas mãos do governo, né? Porque os caras querem também manipular a história. E a gente vê o fenômeno do stalinismo, onde Stalin literalmente apagava das fotos personagens que ele tinha como malquistos ali para sua própria história, que felizmente foi deflagrado depois, né, como uma grande manipulação. Mas enfim, ele está falando aqui, ó. Não posso analisar o Oriente Médio hoje e encontrar muito sentido, exceto que, obviamente, temos dois lados. Temos a dialética hegeliana trabalhando, temos um conflito sendo criado, sendo administrado, milhões de dólares entrando, milhões de dólares saindo, o Iraque está atacando as bases iranianas, sempre há dois lados nestes conflitos, e é a criação deliberada do conflito e a sua administração. A entrevistadora, coloquemos desta maneira, Fidel Castro é presidente de Cuba, por que a ordem o quer lá? O que a ordem quer o Fidel Castro lá? Aí fala, vou formular a pergunta, Angola é marxista, porque a ordem quer que seja dessa maneira? Pergunta que ele faz. A resposta é sim, porque eu sei que o Oil Company, que é uma empresa, é a maior exportadora da Angola. E se não houvesse mais petróleo lá, não haveria mais marxismo na Angola. Não posso responder de forma mais clara sobre Cuba. Então, o Oil Company quer que a Angola seja marxista. Aí ele fala, claro que sim, sem nenhuma dúvida. E o marxismo, as instalações do Oil em Angola está defendida por tropas cubanas. É defendida por tropas cubanas. Nós temos um fenômeno interessante aqui. Acho que todo mundo deveria ouvir isso. As instalações do Golden Oil da Angola marxista é defendida por tropas cubanas. Esse é um ponto que ele enfatiza. Na época, né? Então temos, ele vai falar aqui, ó, então temos tropas cubanas defendendo um monopólio capitalista? Fica a pergunta. Supostamente monopólio capitalista, dirá ele. Mas a primeira coisa que aprendemos desse negócio é que você tem que esquecer essa dualidade, capitalismo versus comunismo. Isso é uma completa bobagem. Nos bastidores, os dois estão se cumprindo, estão se cumprimentando. Ele vai falar assim, ó, esse conflito de polos opostos mantém as pessoas distraídas. Esse que é o ponto. Continua olhando para lá, para capitalismo versus comunismo, e isso cria uma boa imagem, né? Que um lado demoniza o outro. Então, ou você está do lado dos bonzinhos e dos maus, fica esse maniqueísmo, que para essas ordens secretas é muito bom, porque eles controlam e gerenciam o bem e o mal. Assim como se crê dentro do esoterismo que Deus é uma espécie de ser que está acima do bem e do mal, ou além do bem e do mal, como o próprio Nietzsche dizia, acima ou além do bem e do mal, do ponto de vista aqui desse monismo esotérico, nessas ordens que fazem esses rituais também, como vocês viram no meu vídeo sobre o Weishaupt e os seus 5 estágios no plano Illuminati, porque, repito aqui, esse cara existiu, o Illuminati existiu, foi um fenômeno ali do século XVIII, 1776. Bom, a ideia é estar acima do bem e do mal, como o próprio Nietzsche depois, lá no século XIX, já está defendendo. O além do homem, ele é exatamente isto, né? É o Superman é o além do homem. E aí ele fala assim, ó, olhando para lá, para o capitalismo versus comunismo, isso cria uma boa imagem. Temos livros sobre isso, filmes sobre isso, capitalismo versus comunismo, mas lá na elite é coisa diferente. E qual é a maior ameaça para os Estados Unidos em termos de América Central? Nicarágua, El Salvador, o governo, claro, isso aqui é a época do Sutton. Do que precisamos estar cientes em termos de compreender o que a ordem está tramando, digamos assim, né? Manipulando as coisas que são muito prejudiciais para o futuro desse país.
Bom, aí fala, é algo muito complexo porque não trata-se apenas de um movimento marxista, está muito além de qualquer exegese de Marx e trata-se também de uma rebelião contra a pobreza, e sabemos que há muita pobreza nesse país, basta atravessarmos a fronteira do México para percebermos isso. Temos a intervenção de certos grupos religiosos, como jesuítas, por exemplo. Temos, por exemplo, no Panamá, quando o canal de Panamá foi desenvolvido, o Panamá, ele falou do México, falou do Panamá aqui, a história por trás disso. Temos uma situação muito complicada na América Central, a criação do caos. Mas o que estamos nos aproximando, eu acho, é uma época onde a ordem eliminará alguns estados marxistas, mas outros não. Essa Angola marxista tratou de sair do comunismo por um tempo. Mas a coisa fica a critério da própria ordem. Assim finaliza o vídeo aqui do Sutton. Eu tenho uma entrevista aqui dele. Eu vou abrir pra gente fechar esse vídeo aqui. Ver se eu acho ela, né? Essa aqui tá por escrito. Vou tentar achar no histórico, porque eu fechei. Eu sempre coloco, o problema não é os Estados Unidos em si. O problema é uma pequena elite, como dirá o Huntington, que tem esse caráter cosmocrático e essa síndrome luciferiana. Tipo, eu vou ser aquele que está junto com o Altíssimo no topo da montanha e vou gerenciar a história. Né? Eu serei como Altíssimo. Eu serei, dirá o Isaías. Né? Eu serei como Altíssimo. Eu vou gerenciar a história, o mundo. Porque eu tenho, finalmente, a estrutura da realidade na dialética hegeliana. Essa parte não está na Bíblia, claro. Bom, ele fala assim, desde a maior fábrica de aço e ferro até equipamentos de fabricação de automóveis, rolamentos de esfera e computadores de precisão, basicamente, a maioria das grandes empresas industriais soviéticas foi construída com a ajuda ou assistência técnica dos Estados Unidos. Então, o trabalho dele é basicamente rastrear o dinheiro e ficar surpreso do investimento de grandes corporações americanas que estão vinculadas a essas ordens aristocráticas, esses clubes aristocráticos, que têm pretensões políticas. Basicamente, é o que a gente viu, que começou ali na Baviera, na Alemanha, em 1776, essa pretensão de misturar ações políticas com ações secretas. Né? Quer dizer, é você ficar por debaixo do pano, agindo e gerenciando tudo, sem que as pessoas saibam que você sequer exista. E o Sutton alega que pode comprovar na sua trilogia, se não me engano é uma trilogia sobre Wall Street, onde essas grandes corporações investiram muito dinheiro nos bolcheviques, no próprio nazismo, enfim, na China, etc. Aí é dito aqui, então alguém enviou a Anthony Sutton uma lista, até então só tinha aquela ideia do Wall Street, né? Sutton ficou pasmo com isso. Como é que é possível que existam pessoas ou corporações que estejam investindo em mundos que são praticamente vinculados aí a uma forma de sociedade comunista, né? Já que eles cresceram e se desenvolveram no capitalismo. E aí alguém enviou para o Anthony Sutton uma lista de membros do Skull and Bones e uma foto chamou a atenção dele. Aí vai falar aqui, ó, uma sociedade secreta multigeracional, baseada no exterior, com dedos em todos os tipos de vamos colocar lugares aqui, tá meio esquisita a tradução, que tem muitas raízes, enfim, voltando às influências dos Illuminati da Baviera, da Alemanha de 1830. Não necessariamente, claro, que eles são o Illuminati da Baviera, não é isso. Mas eles parecem ter uma pretensão similar. E aí é dito aqui, ó, eis alguns trechos da entrevista de 1999. Milligan vai perguntar, você pode contar a história de como conheceu o Skull and Bones e como você se sentiu? Sutton vai responder. Eu não sabia nada sobre Skull and Bones, até que recebi uma carta no início dos anos 80 perguntando se eu gostaria de ver uma lista de membros genuína. Por nenhuma razão real, eu disse que sim, ok, manda aí. E ficou combinado o envio da encomenda pelo Federal Express e eu poderia guardá-la por 24 horas apenas, devendo ser devolvida ao cofre. Era um trabalho, ele chama aqui de saco preto, de uma, deve ser alguma expressão americana, não sei, de uma familiar desgostosa com as atividades. Então eu estou entendendo assim, né? Tinha uma familiar de algum participante do Skull and Bones, ela teve acesso a essa documentação e mandou para o Sutton, tá? Mas ele teria que devolver. Bom, para o benefício de quaisquer membros do Skull and Bones que possam ler e duvidar dessa declaração, a lista de membros está em 2 volumes, encadernado em couro preto. Membros vivos e membros falecidos em volumes separados, e são livros muito bonitos. O Sutton, inclusive, deixa claro que nem todos os participantes do Skull and Bones, inclusive aqueles que devem ter saído da ordem, necessariamente estão envolvidos com conspirações políticas, tá? Então ele deixa isso bem claro na obra dele. Aí ele fala assim, passei a noite toda em Santa Cruz, copiei todos os volumes e voltei dentro do período de 24 horas. E aí fala assim, eu nunca liberei nenhuma cópia ou identifiquei a fonte. Lógico, por segurança dela mesma. Achei que cada cópia poderia ser codificada e permitiria que o Skull and Bones rastreasse o vazamento.
E aí ele pergunta para si mesmo, como eu me senti? Bom, senti então, como agora, que esses homens proeminentes são realmente jovens imaturos no coração. A horrível realidade é que esses garotinhos, de forma pejorativa ele está colocando, têm sido dominantes em sua influência nos assuntos mundiais. Não admira que tenhamos guerras e violência. Inclusive, se a gente pega a história dos Illuminati, o Weishaupt, ele é um cara muito jovem, né? Quando ele começou sua sociedade secreta. Então tem um quê de maturidade e de deslumbramento com uma visão de mundo esotérica, e que depois culmina efetivamente nessa visão hegeliana. E ele diz, não admira que tenhamos guerras e violência. Bones é o símbolo da violência terrorista, pirata, e a divisão, ele está colocando aqui, né, que a própria caveira é símbolo de violência terrorista, da pirataria, né, da pirataria principalmente, da divisão da SS, da Segunda Guerra Mundial, etiquetas de garrafa envenenada, de garrafas de veneno, tem esse símbolo, então não pode ser uma coisa boa você usar esse símbolo ali numa ordem secreta, numa universidade. Aí ele fala assim, mantive a pilha de folhas de xerox por um bom tempo, antes de olhar para elas. Então, ele não copiou na mão, ele tirou xerox. Quando olhei, uma imagem pulou para fora. Esta foi uma parte significativa do chamado establishment. Não é de admirar que o mundo tenha problemas. Milligan então pergunta, o que seu estudo sobre elites, economia, sigilo e tecnologia fez por sua carreira? Aí ele responde, depende do que você quer dizer com carreira. Pelos padrões convencionais, eu sou uma falha abjeta, diz ele. Fui expulso de 2 grandes universidades, com o mandato negado no State de Los Angeles. Toda vez que escrevo algo, parece ofender alguém no establishment, e eles me jogaram na boca dos lobos. Então, o Sultan ele foi queimado, né? Teve sua reputação muito diluída, né, em todo esse processo aí. E aí é dito. Por outro lado, eu escrevi vários livros, publiquei boletins e assim por diante. Ainda mais importante, nunca comprometi-me em não falar a verdade, ou ele diz, me comprometi com a verdade, e eu nunca desisto. Em termos materiais, ele vai dizer, quase estou sem esperança, uma coisa assim. Em termos de descoberta, acho que fui bem sucedido. Então, materialmente, ele foi lesado por conta dessa perseguição que ele está deflagrando aqui, mas quanto às suas descobertas no campo da história americana, ele se julga o cara mais bem sucedido do mundo. Aí ele fala, julgue um homem por seus inimigos. William Beckley me chamou de idiota. Campbell, ex-diretor do Hoover Institute, me chamou de um problema, e por aí vai, né? Aí o Milligan vai perguntar, alguma das políticas econômicas de Hitler ameaçou os interesses dos banqueiros internacionais? Em caso afirmativo, isso desempenhou algum papel em sua queda? Aí o Sultan vai dizer, as políticas econômicas de Hitler foram aprovadas pelos banqueiros durante a guerra. YTT, Chase, Techat e outros estavam operando na França nazista. De fato, Chase, em Paris, estava tentando obter contas nazistas tão tarde quanto 1945, coisa assim. Quando chegamos à Alemanha, em maio de 1944, lembro-me de ver uma loja de Woolworth bombardeada em Hamburgo e pensar, o que o Woolworth está fazendo na Alemanha nazista? Boa pergunta. Enquanto os Estados Unidos estavam bombardeando, isso eram negócios, segundo ele, negócios para grandes empresas. Então as grandes corporações estavam investindo pesado, independente do que a gente possa chamar aqui de ética em meio à guerra. Vou pular algumas partes aqui. Depois o Milligan, qual é a história que seria contada na TV holandesa e qual é a história de sua censura? Aí o Sultan vai dizer, há alguns anos, uma produtora de TV holandesa de Amsterdã, sob contrato com a TV nacional holandesa, veio aos Estados Unidos para fazer um documentário sobre os Queen Bombs. Eles foram ao Templo dos Ossos de Caveira e outros lugares e entrevistaram pessoas na costa leste. Na costa oeste, eles entrevistaram a mim e outra pessoa. Eu vi trechos do original e é um bom trabalho profissional. Eles tinham documentado ou melhor, documentos que ligavam a família Bush e outros membros dos Squad Bonds ao financiamento de Hitler por meio do Union Banking de Nova York e seu banco correspondente holandês. A primeira versão foi posteriormente atualizada para um documentário, tal. Bom, aí o Milligan pergunta, o que você vê para o futuro? Aí ele diz, caos, confusão e finalmente uma batalha entre o indivíduo e o Estado. Hoje em dia, cara, a gente está numa situação assim bem complexa. Porque depende da interpretação que você tem da realidade, né? Mas ele via o que para nós é presente, para Sutton era o futuro. E nesse futuro ele via caos. E aí ele diz, o indivíduo é o mais forte. O que se vê aqui é que o Sultan tem essa apreensão, olha, o indivíduo vai ganhar dessa tentativa de controle estatal. O Estado é uma ficção santificada por Hegel e seus seguidores para controlar o indivíduo. Mas cedo ou mais tarde as pessoas vão acordar. Primeiro, temos que despejar a armadilha
da direita e da esquerda, porque aí o Sultan vai muito além desse debate besta que a gente tem no Brasil, por exemplo. De um lado você é de direita, você é de esquerda, e a gente está lutando igual dois abobalhados, mas por quê? Estamos nas mãos dos deuses que estão além do bem e do mal. E Sultan é categórico em dizer que isso é uma armadilha. E é uma armadilha hegeliana para dividir e controlar. A batalha não é entre direita e esquerda, é entre nós e eles, ou seja, entre burocratas, casta elitista e o homem comum, certo? Mas é aquilo, cara. É difícil a gente traçar linhas concretas a respeito disso. O que dá para saber é que tem muita gente em alto escalão com más intenções. E tem pessoas que podem ter um status abastado e que têm boas intenções também. Isso é bem difícil da gente calcular. Então, é aquilo. A gente não pode também exagerar demais nessa condenação. Por exemplo, tem gente que condena a ONU. Cara, também se não existisse a ONU, mano, a gente pode perceber por vários estudos que a ONU foi muito importante para refrear vários conflitos e guerras civis. Então, claro que ela tem um papel importante. O problema é a infiltração que se faça dentro da própria ONU, né? Mas aqui o Sultan vai dizer que a própria ingerência de se inventar uma organização desse tipo tem uma característica já em sociedades que estavam pensando o mundo fora da caixa democrática ou da apreensão democrática, porque eles estavam, enfim, planejando como uma elite que não precisa ter voto. Mas aí ele diz, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão acordar. Primeiro temos que despejar a armadilha, temos que deflagrar, digamos assim, a armadilha que há nesse debate entre direita e esquerda e tal. Bom, e só para fechar aqui, eu vou ler esse trecho final, vamos pular essas algumas partes e ler aqui, ó. Guerra. Para que isso importa? Alguém pode perguntar, por que esses caras querem gerar polarizações? Aí o Sultan vai responder, é um bom negócio. É bom para criar caos e destruição. E isso me lembra muito os 5 estágios de Weishaupt, onde o caos é um deles, né? A questão da ordem do caos. Isso é intrigante, cara, porque isso vem antes de Hegel, certo? E aí é dito aqui, ó, é bom para lançar novas organizações globais. Quando você tem caos, você abre um precedente para que as pessoas estejam abertas a receber qualquer coisa, né? Inclusive organizações que restringam as suas liberdades. Aí ele fala que organizações que exercem um nível de controle e alcance que não existia antes. Por isso que muita gente diz que a pandemia é um produto, né? Porque isso meio que cai com uma luva aqui com ideias como essas do Sultan. Mas eu não estou afirmando nada, né? Só estou jogando aí para vocês refletirem. E aí é dito, é bom para o lançamento de organizações como as Nações Unidas, a União Europeia e a Organização Mundial do Comércio, aí dedicadas aqui à questão do globalismo. O problema da ideia de globalismo, principalmente aqui no Brasil, é que a gente não tem bibliografia sobre esses assuntos. Então a maioria das pessoas desprezam isso e chamam de teoria da conspiração, né? Mas é quando você pega um livro do Yuval Noah Harari, ele está falando exatamente de que problemas de ordem mundial têm que ser resolvidos por um governo que não seja nacional, mas que tenha uma amplitude, um âmbito global, né? E aí ele fala aqui que, por sua vez, são dedicadas à civilização planejada, na qual o indivíduo é humilhado e o grupo é tudo. É a ideia de monismo aplicado agora àquilo que chamamos de política, né? O monismo esotérico agora é aplicado no monismo em termos políticos. Também é uma tese que você possa encontrar aí na relação sujeito-objeto, nas ciências políticas, né? E aí é dito assim ao final, a liberdade é humilhada e o domínio de poucos sobre muitos é saudado como paz em nossos dias. Assim, gente, finalizo então por aqui. Quero só dizer que eu não quero que vocês acreditem no que o Sultan está dizendo, mas somente abram o leque da questão. Até onde o Sultan está exagerando? Será que o conteúdo dele está datado? Ou o que ele falou ainda tem um peso na concreção, nas relações que a gente vê de caráter aí geopolítico? Será que esses caras de fato interferem nas relações entre os países? Essa é uma pergunta que vale a pena a gente tentar responder, né? Porque se tem de fato uma meta política em jogo, tem que ser deflagrado aquele que está tentando surfar nas ondas do caos e dominar o Zeitgeist. Acho que seria mais do que nossa obrigação avaliar isso, considerando que o Sultan não é um teórico da conspiração, mas um historiador sério. Ainda que, repito aqui, muitos historiadores criticando o Sultan contra essa questão, por exemplo, de Wall Street, a vinculação de Wall Street com países comunistas ou o próprio nazismo. Então, bom, tudo é uma questão a ser avaliada. Então, não estou aqui para defender as hipóteses do Sultan, só estou aqui para abrir o leque da questão, para que vocês possam avaliar isso com cuidado. Então, finalizo por aqui.